Boa noite, querida família da minha mais nova amiga Margarida, aí na comunidade da Aurora, nessa queridíssima cidade de Oliveira dos Campinhos, uma cidade que eu tenho assim um carinho muito especial e que me traz ótimas recordações. Lembro-me que há um ano atrás, na festa da padroeira Nossa Senhora da Oliveira, estivemos aí acompanhando o nosso pároco, o Frei Mário Sérgio, para a festa da padroeira. Em uma das noites, ele foi o pregador e tive assim a alegria de conhecer esta belíssima igreja, nesse templo lindíssimo, de muitas histórias e que nos traz sempre boas lembranças. Neste momento em que a família, vivenciando esta nova realidade que a nossa igreja está sendo desafiada a se recriar, vamos dizer assim, nunca foi tão presente, tão marcante a expressão igreja doméstica. E, apesar de uma maneira bastante indesejada, né, por meio de uma pandemia, essa maldita Covid-19 trazida pelo vírus corona, nesse novo corona, que tem causado efetivamente muitos estragos, não só no Brasil, mas em todo o planeta, ele lamentavelmente nos fez reencontrar uma nova forma de vivenciarmos a nossa fé. A nossa igreja doméstica se faz presente, unindo os seus membros e podermos fazer experiências como esta que vocês estão vivendo aí. Essa reunião, né, da família nas noites, fazendo esta festa belíssima, que começa, ou provavelmente no dia 31, uma vez que deve ser também uma trezena, não é? Então é importante ter também essa experiência de reunir a família para juntos prestarmos homenagem a este santo tão querido que é Santo Antônio. Eu, particularmente, tenho assim uma grande ligação com Santo Antônio. Olhem só, além de participar aqui na paróquia de Santo Antônio, né? Meu nome é Roberto, eu sou missionário aqui da nossa paróquia de Santo Antônio, dos Frades Capuchinhos, em Feira de Santana, mas também o meu nome de guerra é Roberto, mas o meu primeiro nome é Antônio. Portanto, eu sou Antônio Roberto Vieira Gonçalves. E esse Antônio, evidentemente, que não foi por acaso. É uma homenagem ao nosso queridíssimo Santo Antônio. E como imaginarmos um mês de junho sem rendermos as merecidas homenagens a esse nosso glorioso santo, padroeiro de tantas cidades, padroeiro de países, mas que no Brasil ele foi de uma forma muito especial acolhido, né? E tem realmente milhões e milhões de devotos em nosso país. Quantas cidades, quantas paróquias, comunidades, quantos filhos dessas paróquias recebem o nome em homenagem a este queridíssimo santo. Evidentemente que quando nós vamos falar sobre Santo Antônio, eu tenho certeza que os convidados que me antecederam, evidentemente, que tiveram também esse cuidado de falar um pouco sobre a vida do santo. Porque a vida de Santo Antônio nós temos efetivamente como um verdadeiro modelo de vivência da fé que Cristo veio nos trazer. O cristianismo encontrou em Santo Antônio um filho muito amado, que, como poucos, soube interpretar, soube vivenciar aqueles que são os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. A começar pela sua fase de jovem adolescente. Antônio já era uma pessoa generosa. Finalmente decide tornar-se um sacerdote. Entra na ordem agostiniana, onde começa a se destacar, a se notabilizar pelo elevado nível de cultura que ele começa a absorver naqueles momentos iniciais de estudo. Mas algo mais forte batia no peito de Antônio. Era o desejo de servir ainda mais a esse Cristo tão amado, a esse Cristo que veio e deu a sua própria vida por amor a nós, para salvar as nossas vidas.
Antônio queria, com a sua vida, retribuir de uma forma mais marcante tanto o amor que recebia de Jesus. E eis que ele tem assim um primeiro contato com alguns frades franciscanos. A ordem, então recém-criada por Francisco, lá em Assis, na Itália, assumiu um papel missionário. Como é o papel missionário que deve ser assumido por todos nós batizados? E a nossa igreja no Brasil viveu, notadamente no ano passado, aquela forte mensagem, aquele forte apelo do Papa Francisco. Uma igreja missionária, batizados e enviados. Vamos levar a boa nova. Mas voltemos a Antônio. Ele conhece os frades franciscanos que estavam em demissão para o Marrocos, pregar a boa nova no meio dos muçulmanos. Um povo realmente de difícil trato, evidentemente. Eis que, de tempos depois, esses 5 frades foram vítimas de assassinato, foram assassinados, foram martirizados em nome da fé em Cristo. E os corpos retornam pela cidade onde Antônio então morava. Eis que ele, ao ver o sacrifício daqueles irmãos, ele encheu-se de um espírito missionário e também quis ir ser missionário nas terras de África, notadamente o Marrocos, não é? Assim, ele sai da ordem agostiniana e vai para a ordem franciscana. E uma feliz coincidência, nesse ano de 2020, nós comemoramos 800 anos de Antônio ter se tornado um frade franciscano, um frade menor capuchinho. Então é um ano também jubilar este. São 800 anos de Antônio como franciscano. Pois bem, Antônio torna-se um franciscano e parte também em missão para a África. Ele queria entregar a sua vida, se preciso for, para levar a boa nova de Cristo. Mas Deus tinha outros planos para Antônio. Eu estou aqui colocando esse pequeno relato e mais uma vez eu lhes peço, se eu estiver sendo repetitivo, tenham paciência. É porque para chegarmos aonde nós queremos, para falar da vida de milagres desse grandioso e querido santo, é inevitável fazermos também um breve relato dessa sua vida inicial como um servidor de Cristo. Muito bem. Na África, em Marrocos, Antônio é acometido de forte doença, não conseguiu sequer proferir uma palavra perante a população de Marrocos, perante o povo muçulmano. Ele retorna então para a Europa. Eis que, no retorno pelo mar Mediterrâneo, uma tempestade, por certo, desvia o navio da rota e Antônio vai chegar na Itália. São os desígnios de Deus para esse filho amado. E ali ele volta a se integrar de uma forma mais ativa ainda, né, à ordem franciscana. E começa, ainda que num primeiro momento, mesmo sendo possuidor de um patrimônio cultural, de informação sobre a Bíblia, sobre as ciências de um modo geral, mas sobretudo sobre a teologia. Antônio, profundo conhecedor, mas humilde, como convinha a um franciscano, e de um modo muito especial pela sua própria natureza, a sua modéstia, ele se reservava. Eis que um belo dia, o Espírito Santo toca, há uma cerimônia, o orador não pôde ir e cabe a Antônio fazer a pregação e o resultado é algo maravilhoso. Todos ali presentes ficaram encantados com a eloquência, com a inteligência, com o conhecimento teológico que Antônio demonstrava. Desde então começou a sua jornada também na ordem franciscana, agora já sendo um dos primeiros mestres na formação dos novos frades. Pois bem, no relato da vida de Antônio, nós vamos encontrar inúmeros milagres que foram realizados com a intercessão do santo, ainda em vida. Um deles é justamente esse que é muito maravilhoso, porque nos demonstra o quanto é importante nós confiarmos, nós nos entregarmos à Santíssima Trindade. O Espírito Santo, que é a presença do Deus entre nós, ainda hoje se mostra presente na vida de Antônio, justamente na leitura que vocês fizeram anteriormente aí, que nos relata um belíssimo milagre, que foi Antônio sobreviver ao envenenamento que alguns hereges
que o seguinte, aqueles que não creem, aqueles que não aceitam a Cristo, eles têm um prazer mórbido de ficar tentando desfazer da divindade de Jesus, da santidade dos santos. Eles ficam a todo instante buscando um subterfúgio para nos provocar, para que nós cedamos um pouquinho na nossa fé. Só que com Antônio, eles não conseguiram êxito, posto que Antônio, como nós vimos, avisado pelo Espírito Santo de que ali continha veneno naquela comida, mas ainda assim, tendo desmascarado a maldade dos seus anfitriões, vamos chamar assim, né, de uma maneira até generosa, porque quem tem ideias como essas dificilmente pode ser considerado um anfitrião, mas enfim, eis que eles desafiaram Antônio. E Antônio, firme na sua fé, ciente de que o Espírito Santo, de que o Senhor Deus jamais o abandonaria, aceita e ingere aquela comida e realmente, para a glória do nosso Deus, nada acontece com Antônio, provando-se assim para aqueles descrentes que a presença do Senhor Jesus, que a presença do nosso Deus na Trindade, ele é uma realidade na nossa vida. E aí, nós vamos continuar acompanhando a vida de Antônio. E nós chegamos na leitura do trecho do Evangelho de hoje, que por uma felicidade é justamente o trecho das bem-aventuranças. Jesus, estando ali na sua caminhada de pregação, vê a multidão se aproximar. E ele sobe ao monte e ali ele começa a ensinar aquela multidão tão ávida dos seus ensinamentos. E permitam-me apenas algumas observações sobre cada versículo deste belíssimo sermão proferido pelo nosso Senhor Jesus. E nós vamos a cada citação poder ter a chance de fazer uma vinculação do exemplo de vida de Santo Antônio aos ensinamentos de Jesus Cristo. Como eu lhes disse antes, a humildade, a simplicidade de Antônio era algo realmente marcante. E diz-nos o Senhor Jesus: bem-aventurado os que têm coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Então a pobreza aqui nos vem não como aquela pobreza da pessoa destituída de bens materiais, mas aquela pessoa destituída de aquele senso de riqueza das coisas pecaminosas. A pessoa que se desnuda, que abandona o pecado, que rompe com essa vida de pecado e segue fielmente ao ensinamento de Cristo. Ela é uma pessoa sem vaidade, ela é uma pessoa pobre em espírito, mas é aquela pessoa que realmente tem o coração pobre e dedica-se totalmente a viver conforme os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Outra belíssima citação de Jesus aqui. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E vemos a nossa realidade hoje com essa pandemia. Quantas famílias estão chorando a perda dos seus entes queridos. Muitas vezes até porque, lamentavelmente, as próprias pessoas negligenciaram um pouquinho nos cuidados, mas também encontramos uma outra situação triste, que é ao desaparelhamento das nossas instituições de saúde. Nós temos assistido aí, ouvido no noticiário, a falta de respiradores, a falta de salas de UTI, a falta de leitos hospitalares e muitas gentes chegam à morte antes de ter sequer os primeiros cuidados e as famílias choram, lamentam. Mas há de ser consolada pelo Senhor Jesus, porque Ele nos promete, Ele cumpre. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. E nós vivemos um mundo de tamanha violência, não é? Seja a violência pelas próprias armas, a violência econômica, os ricos querendo cada vez mais ter bens, cada vez possuir mais. E isso também é um tipo de violência. Isso é uma coisa contrária à mansidão que Deus nos prega para vivermos. Mas, como diz o Senhor Jesus, esses mansos, esses pacíficos herdarão a terra, mas não essa terra talvez a de hoje, mas aquela terra verdadeira, a terra da eternidade do reino do Senhor Deus. E vamos em frente. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados.
Antônio, acreditem, ele agia como advogado em Pádua, nos lugares onde ele vivia. Ele defendia os pobres. Eles defendiam, por exemplo, é muito notório na sua vida, ele tinha um verdadeiro pavor a um hábito da época. A pessoa que tinha uma dívida que não podia pagar era jogada na prisão, era tomado seus bens, e Antônio conseguiu advogar junto aos governantes de então para ter uma pena mais branda e criar-se a oportunidade da pessoa saldar a sua dívida. E Antônio conseguiu êxito também nessa sua missão de defender os incautos, os pobres, os desvalidos. Então, Antônio aqui nos mostra a sua capacidade de propor, de promover a justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Esse dom maravilhoso do nosso Deus, a misericórdia, é você colocar-se no lugar do teu próximo, você ter compaixão. E aí você vem ser misericordioso, você se entrega, você serve. E o nosso Deus, que é a essência da misericórdia, a cada dia Ele está nos ajudando, nos perdoando, nos dando a nova chance. E esse Deus que é misericórdia personalizada. Então Antônio também vivenciou essa experiência de misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Vivemos um mundo tão conturbado, com tanta promiscuidade, tanto atentado à família, tanta agressão à juventude. E é preciso que o ser humano resgate essa pureza de coração, porque nela também está o caminho para a nossa salvação. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Esse aqui, quando nós falamos dos pacíficos, lembramos também dos mansos que falamos um pouco antes. Vamos viver pela paz. Jesus Cristo orientava seus apóstolos. Ao chegarem em uma casa, digam: a paz esteja nesta casa. Aquela casa onde houver a paz, vocês serão bem recebidos e ali permaneçam até que cumpram a sua missão. E nós hoje precisamos também sermos promotores da paz. Precisamos viver a paz, porque quando temos paz, nós temos felicidade, nós temos Jesus nos nossos corações. E Antônio foi, acima de tudo, um grande pacificador. Quantos conflitos Antônio apaziguou na sua caminhada, na sua missão aqui na terra. Enfim, meus queridos amigos, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, aí da querida família da nossa irmã Margarida, carinhosamente chamada por todos de Magal. Eu fico muito feliz com a oportunidade que vocês me deram de aqui, neste momento, podermos trocar algumas ideias. Apesar de não estarmos tendo a oportunidade de fazer aqui algo interativo, vocês também participando, porque nas minhas caminhadas missionárias eu gosto de fazer essa atividade, de falarmos do nosso Senhor Deus, mas dialogando. Eu falo, vocês ouvem, vocês também falam, eu ouço, e assim nós fazemos uma troca de aprendizagem. Porque quem ensina está também aprendendo, e quem aprende está também ensinando. É muito maravilhosa essa troca de conhecimentos que o Caminhada Missionária nos possibilita. Enfim, meus queridos amigos, irmãos e irmãs em Cristo, que o exemplo de Antônio, esse nosso querido santo de nossa devoção, sempre buscou viver integralmente a sua vida conforme a vontade de Cristo, seja para nós uma inspiração constante. Que Santo Antônio rogue por nós sempre ao nosso Deus e vivamos intensamente a nossa fé nesses tempos difíceis de pandemia, porque a cura está a caminho. Eu tenho muita fé, eu tenho muita confiança em nosso Deus. A vacina já está sendo colocada em teste e logo será aplicada nas pessoas em todo o mundo. E o tratamento para aqueles que já estão infectados. Por certo, a cada dia mais descobriremos novos medicamentos e a cura desse mal logo, logo será encontrada e voltaremos a viver em paz e em comunidade. Como viviam os primeiros cristãos que diziam: olhem como eles se amam.
e nós voltaremos a vivenciar nesse amor a Deus, nesse amor a Cristo, brevemente, com fé na intercessão do nosso querido Santo Antônio. Paz e bem para vocês, que Deus os abençoe e salve Santo Antônio. Rogai por nós, Antônio, hoje e sempre. Amém.